Oi, pessoal! Hoje nós estamos no nosso segundo TechCast. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui com os nossos médicos da nossa equipe no Tech. O tema é Janeiro Branco, então convidamos o Felipe e o Juliano para falar um pouquinho sobre isso. Então eu vou começar perguntando para o Felipe, por que Janeiro Branco é tão importante? Primeiro, eu gostaria de agradecer, o convite para falar sobre esse tema tão importante. A gente já começa o ano falando sobre saúde mental, no Janeiro Branco. Então, a ideia é que essa campanha que iniciou por volta de 2014 traga para a população uma sensibilidade maior sobre questões como bem-estar psicológico, a busca por uma ajuda quando necessário. Então, é mais um daqueles momentos que a gente tem essa possibilidade de trazer essa conscientização de um tema que é importante durante todo o ano, mas que a gente tem aquele momento específico para falar um pouco mais sobre isso. E assim, pensando primeiro nas crianças, vou perguntar aqui um pouquinho para o Juliano, a questão, como é que a gente começa a perceber uma desregulação, algo que preocupa, algo que venha a ter a necessidade de procurar um neurologista, por exemplo? Eu acho que, Flávia, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu achei muito interessante a ideia. Acho do total apoio ao pessoal da psiquiatria, da psicologia, sempre estar à frente e agregar aqui, como neurologista, um pouco da experiência, né? Então, é um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Em relação ao reconhecimento de sinais de algum problema emocional, psicológico na criança, a gente tem que ter em mente que a criança ela se comporta de maneira diferente de um adolescente e diferente de um adulto, né? Então, geralmente, uma das coisas que mais chama atenção é a mudança de comportamento. Então, a criança que fica mais atraída, diminui as relações sociais, que sorri menos, que não demonstra alegria, satisfação naqueles momentos mais prazerosos, que diminui a fala, o contato, né, que se restringe a respostas mais curtas, não conta como é que foi o seu dia. Acho que esses são alguns pontos que merecem atenção. Sem contar problemas relacionados a sono, né, e alimentação. Então, a criança que passa a comer em excesso, por exemplo, uma das causas seria uma compulsão alimentar. Esse é um sinal que revela algum problema que pode estar por trás. Ou mesmo que diminui a ingesta de alimentos, né, está mais restrita, não come menos, ou que tem algum sono, uma desregulação do sono, né, mais insônia, mais sonolência diurna, mas embora seja menos frequente em criança. Então são alguns sinais que a gente merece estar sempre atento e, tão logo observá-lo, buscar uma ajuda de um profissional especialista na área. E até complementando um pouquinho, essa questão da observação é importante, né? Porque como a gente tem uma rotina que é muito corrida, muitas demandas, acaba que esse contato, o dia a dia, o olhar, ele acaba se perdendo, né? Então, isso é um ponto que o Janeiro Branco ele reforça para a gente a necessidade de estar presente, né? Tanto para si mesmo, que às vezes a gente se negligencia, né? Nos aspectos, como já foi falado, né? Anteriormente no primeiro episódio, atividade física, fundamental. Então, esse cuidado com nós mesmos e o cuidado com o outro. E aí, quando a gente fala das crianças, né? Esse cuidado com a criança, o responsável, o pai, a mãe, enfim, é fundamental para poder, né, ter essa base aí, identificar essas alterações, os prejuízos na funcionalidade, né, e poder buscar assistência e ajuda quando necessário. E aí eu vou puxar um pouquinho assim o que eu escuto na minha realidade clínica, né? Tanto com criança quanto adolescente. Chega um momento que a gente está tratando esse paciente e assim, ou está com um nível de agitação muito grande, ou está numa tristeza que começa a preocupar e que a gente começa a relação terapêutica, a gente tem objetivos terapêuticos, mas a gente que eu digo psicólogo, começa a se preocupar em que a terapia por si só não vai resolver, né, aqueles sintomas e também outras terapias também talvez não deem conta. É o momento que a gente se preocupa em chamar o médico, indicar o médico, mas aí vem a pergunta, psiquiatra ou neurologista? E aí, o que vocês podem ajudar aí com esse questionamento?
Assim, na maior parte das questões relacionadas a contexto emocional, então suspeita de De depressão, autismo, por exemplo. mas se for suspeita de depressão, Depressão ansiedade, também, ok. alguma situação mais física de alucinação, ou ver um objeto que não existe, uma figura que não existe, por exemplo, com certeza o primeiro profissional a ser buscado seria o psiquiatra, né? Se você está falando aí de atraso do desenvolvimento, é, a dificuldade de atingir marcos que seriam esperados para aquela idade, a fala um pouco mais prejudicada, né? O atraso da linguagem, um atraso motor, uma dificuldade na marcha, uma marcha meio estranha, epilepsia, são, com certeza, o primeiro profissional a ser buscado seria o neurologista, né? É claro que há uma interface muito grande entre as duas áreas, né? A gente está aqui no momento de saúde mental, e onde os protagonistas, sem dúvida, são os psiquiatras e os psicólogos, né? Estou aqui de convidados, né? Mas há uma interface muito grande entre a neurologia e a psiquiatria. Aliás, anteriormente não havia essa divisão, né? E se falava a saúde mental em geral, o cérebro não se separava a parte psíquica da parte, digamos, orgânica. Sim. E ainda hoje persiste, né? Então, por outro lado, se você cita, né, alguns transtornos que são comuns às duas áreas, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, e o transtorno do espectro autista, aí vai muito da experiência e da formação de cada profissional, mas eu acho que ambos têm, dentro da grade de especialista, todo o conhecimento teórico para aplicar aquilo e conduzir, né? Então, tem algumas nuances em termos de comorbidades que sempre eu preciso lançar mão de uma ajuda de um colega psiquiatra. E tem alguns que são mais da área do neurologista. E aí, Flávia, essa questão assim, das terapias, né? Primeiro ponto, a grande maioria das vezes, né, a gente vai ter a necessidade ali de acompanhamento com profissionais da equipe, né, equipe multi, e aquele paciente, o tratamento dele, ele, né, vai ter que ter um acompanhamento psicólogo, terapeuta ocupacional, com fono, por conta das limitações e prejuízos que apresenta. E, em alguns momentos, a medicação ela vai entrar ali, né, como aquele suporte, como aquele apoio, com uma indicação bem clara, né, para ser avaliado a melhora e avaliado o tratamento. Um quadro, por exemplo, de depressão, que o Dr. Juliano citou, o paciente pode chegar para a gente com sintomas depressivos, com prejuízo muito grave, passou por terapia, né, está em acompanhamento em terapia, mas não tem uma resposta tão significativa. Às vezes, esse transtorno ele pode ser induzido por uma substância, ele pode ser ocasionado por alguma condição médica, como, por exemplo, um hipotireoidismo, uma hipovitaminose B12. Então, assim, sempre a avaliação clínica, né, ela vai vir, né, ali para poder investigar essas causas, né, para a gente pensar num tratamento mais adequado. E dentro desse contexto também tem as medicações psicotrópicas que a gente pode lançar. Como, por exemplo, a gente observa que de fato é um transtorno depressivo primário, que a gente chama, né? Sim. Então, uma causa psiquiátrica. E aí, esse medicamento, né, ele vai estar ali como esse suporte, porque existe ali as questões de desregulação neuroquímica, alteração de neurotransmissores, enfim. Mas é um medicamento que vai estar ajudando a ter uma melhora da resposta, tá? O medicamento ele não é a única parte do tratamento, tá certo? Então ele tem que estar em conjunto com esses outros, com as outras terapias, né? Dependendo da necessidade de cada indivíduo, de cada paciente. E a gente sempre tem que ter um bom vínculo, né, médico-paciente para poder conversar sobre a indicação, sobre efeitos colaterais, para o paciente tirar as dúvidas, porque existe aquele paciente que ele não vai querer, vai ficar muito resistente, né, ao tratamento medicamentoso, e também vai ter aquele que vai querer um remédio para acordar, para ficar, né, mais ativo durante o dia, para não comer muito, para dormir bem à noite, e aí começa a ficar uma coisa, né, muito complicada, né, tanto para o profissional quanto para o paciente. É importante ter esse diálogo aberto para a gente entender qual é o papel da medicação em cada caso específico. É engraçado esse tema, né, Felipe, que
parece que a minha sensação é que houve uma mudança dessa dualidade aí, né? Então, eu atuo na neurologia há 9 anos. Não tenho tanta experiência assim, mas já são 9 anos nessa jornada. E o que eu percebia no início da minha prática clínica como neurologista era um receio da medicação, né? Então, várias pessoas chegavam receosas de usar uma medicação de controle especial, por exemplo, um ansiolítico, um antidepressivo, um antipsicótico, enfim, né? Com receio principalmente de efeitos colaterais, de efeitos de longo prazo. Então, esse discurso a gente já está bem habituado a fazer, né? E a partir de um certo tempo, de alguns anos para cá, eu citaria aí pelo menos uns 4 anos para cá, reverteu essa dualidade da coisa para a gente evitar a hipermedicalização, né? Então, muitas pessoas buscando um atalho para a resolução do seu problema, passando pelo uso de uma medicação, como se aquela medicação fosse o redentor, a solução única e isolada do problema. E muitas vezes a gente tem que graduar as expectativas, né? Explicar, graduar as expectativas de dizer assim, até onde a medicação ajuda, e de fato ela indubitavelmente ajuda em muitas situações, mas até que ponto as outras alterações de comportamento que ela precisa ter, as outras terapias que ela precisa buscar, também precisam atuar para aquele alvo, né? Então a medicação ajuda muito, e a gente, como médico, a gente prescreve muito isso no dia a dia, mas a gente não pode negligenciar tantas medidas de comportamento na sua vida que você precisa mudar, quanto também a necessidade do suporte um acompanhamento mais contínuo com terapia, por exemplo. Não, e assim, outra coisa que você falou, que eu achei super importante, é essa questão da confiança, né, do diálogo com o paciente e com a equipe, né, assim, o que eu fico muito feliz quando eu digo é genuíno de estar aqui com vocês, porque a gente conseguiu na Nutec montar uma equipe de terapeutas médicos, que eles realmente conversam, que a gente consegue discutir os casos, porque muitos casos clínicos, quando, no meio do processo, se eu não tenho contato com o médico que acompanha aquele paciente, se eu não compreendo o que é aquela medicação, se eu não tenho a oportunidade também de contar para esse médico quais são os meus objetivos terapêuticos, né? Qual é a minha visão diante daquele paciente, principalmente quando a gente tem suspeita diagnóstica, né? Porque uma consulta médica, vocês veem o paciente uma vez e às vezes são obrigados naquele momento a dizer, por exemplo, se é autista ou não. A família pressiona, quer essa opinião, e como é sério isso, né? E aí, então, quando vocês têm a oportunidade de receber o relatório nosso, ou de ter uma troca antes, que a gente possa informar sobre o que a gente conhece desse paciente, o que foi alcançado, avaliações nossas também, que possam ampliar o olhar de vocês, né? E que a gente possa, inclusive, discutir sobre aquele caso e achar melhores respostas, né, para a solução daqueles problemas, né? Isso, sem dúvida, é um ponto muito positivo, né, no acompanhamento, quando a gente consegue ter um diálogo dentro da equipe. Isso vai fortalecer, né, todo o tratamento, porque a gente consegue ter mais profissionais que estão ali em contato com o paciente, com os familiares, né? A gente, enquanto profissional, também se sente mais seguro, às vezes, na questão da nossa linha ali, né, de raciocínio, hipótese diagnóstica, porque, de fato, em alguns casos vai existir uma pressão, mas o profissional, ele vai dar o diagnóstico quando ele tem a segurança para aquilo, né? Então, todo esse procedimento, esse acompanhamento em equipe ajuda bastante, né? Tanto os terapeutas, né, os profissionais médicos, e o principal ator, né, que é o indivíduo que está buscando essa assistência. Só complementando o ponto anterior, né, que o Juliano estava falando, uma palavra assim, que eu acredito que é muito importante a gente reforçar é a questão do comprometimento, né? Comprometimento com o tratamento, né, que o indivíduo que está buscando, né, quando é uma criança ou adolescente, a gente sabe que a responsabilidade, né, muitas vezes vai vir de cima. É claro que a criança, o adolescente, ele tem suas vontades, suas escolhas, mas os pais, né, os responsáveis são atores fundamentais nesse processo. Inclusive, é importante a gente ter um olhar atento em relação a eles, né, porque muitas vezes a demanda vem primeiro deles, né, o desgaste, tudo isso acaba refletindo lá na ponta, né? Então, é importante a gente ter esse comprometimento, mas entendendo também, às vezes, a necessidade de ter esse apoio para quem, né, está lá levando. Família, né, cuidador.
não adianta você estar com um paciente que você tem os objetivos terapêuticos ali, ele está bem medicado, mas em casa a família está destruída, né? Ou então a mãe e o pai trabalham absurdamente para conseguir, digamos, pagar aquelas terapias, se sentem culpados, não buscam ajuda para eles mesmos, por achar que aquilo que eles recebem precisa ser destinado tudo ao filho. Só que aí vem problema seríssimo, né? Porque se eu, mãe, não estou bem de saúde, eu não consigo passar isso para o meu filho. E a criança, o adolescente, a referência são os pais. Então, a família, o ambiente de casa, ele tem que estar sadio, ele tem que estar aberto ao diálogo, para que a criança e a adolescente dentro da escola, onde ela frequenta, aquilo que ela vai encontrar, ela possa achar respostas dentro de casa. Porque hoje o mundo é muito perigoso, né? Então, surgem muitas coisas. Surge drogas, surge eletrônicos, surgem temas diversos. E aí, então, a base é dentro de casa. E aí, às vezes, acontece isso, né? A gente passa a encaminhar os pais para vocês, porque a gente percebe o tanto que eles estão doentes. Tanto, ou, às vezes, até que eles podem ter um diagnóstico semelhante ao do filho, começam a se perceber, e aí, como é necessário também se descobrir, perceber se realmente tem esse diagnóstico e o que fazer diante dele. É isso. Uma das principais motivos que levam os pais a buscarem hoje em dia a consulta é justamente isso, a identificação com parte do quadro clínico, parte dos sinais e sintomas que a criança tem, eles passam a se identificar também e acabam nos buscando. Esse cuidado com quem cuida do cuidador, né? A pergunta que não quer calar, né? Mas esse cuidado com o cuidador também se deve, eu também acho que merece atenção na aplicação das coisas, né? Então, assim, não só quando ele está, digamos, mentalmente em burnout ou está com estafa mental, nível de estresse muito alto, mas também quando ele está negligente. Então, quando ele não dedica tempo, tempo efetivo, né, de participação na brincadeira, na conversa, na leitura, ou ainda que seja um conteúdo eletrônico, né, de assistir, mas assistir um filme junto e assistir um filme que agregue, que tem informação, ali presente, né? que ele não possa celular, né? que ele possa conversar sobre o filme, as lições que o filme trouxe. Então, eu não vejo os eletrônicos unicamente como um vilão, né? Mas se você consegue usar adequadamente e você dedica tempo efetivo a ele, você colhe resultados também. Claro, o que a gente observa muitas vezes nas famílias que a gente atende é justamente o contrário, né? Vêm inundadas de erros de condução na criação dos filhos e na condução da casa, propriamente dito, né? Então, exposição excessiva a telas, com conteúdos rápidos, conteúdos não adequados para a faixa etária da criança ou do adolescente, a ausência de atividade física, né? O sedentarismo impera aí, né, entre nós, a alimentação desagrada, né? Falta de rotina tanto para a atividade de lazer quanto para as atividades das suas obrigações, por exemplo, a hora para fazer a tarefa, hora para estudar para a prova, com antecedência, se planejar, fazer os trabalhos, enfim. Tudo isso precisa ser acompanhado de maneira rotineira no dia a dia, porque não adianta a gente apenas orientar e, em seguida, aquela orientação não encontrar respaldo dentro de casa, né? E você falou de uma coisa assim, que o mundo hoje é muito materialista, né? Então as pessoas ficam com essa noção de felicidade, eu tenho que ter tudo, eu tenho que ter viagem, eu tenho que cuidar, eu tenho que focar no futuro dos meus filhos, eu tenho que focar, mas em focar em mim. Né? Então assim, e aí, se a gente for falar de saúde para quem está trabalhando, para quem é mais velho, para quem vai se aposentar, como que vocês podem contribuir um pouquinho para esse indivíduo? É importante a gente entender que cada indivíduo ele tem a sua peculiaridade, mas quando a gente fala de faixas etárias, né, a gente consegue englobar, às vezes, algumas demandas comuns. Né? Então, a gente fala um pouco ali sobre infância, adolescência, passando um pouco já para a fase adulta. Né? O indivíduo tem muitas demandas ali
de trabalho, estresses contínuos, a demanda do cuidado com os filhos, em muitas ocasiões, e passando um pouco ali já para o indivíduo idoso, a gente começa a ter, muitas vezes, aquela questão de uma quebra de rotina, né, aposentadoria, alguma condição, né, doença crônica, né, enfim, às vezes... Os filhos foram criados, não tem Exato, mais né? muito o que ajudar com eles. Então, muitas vezes vem aquela questão também do declínio cognitivo, existe um fator de risco maior para adoecimento mental, e aí a gente dá um destaque para quadros, né, como a depressão, né, que é um quadro ali que tem uma prevalência muito grande nessa faixa etária, e a gente tem que estar muito atento, tendo muito cuidado em relação a isso, né? Nós podemos, né, tentar fazer coisas ali que a gente consiga diminuir esses fatores de risco, como a atividade física, né, o Dr. Juliano falou, o sono, a alimentação. E uma das coisas essenciais é a rede de apoio, né, a gente conseguir ter ali pessoas, né, com quem a gente possa contar, né, relacionamentos interpessoais saudáveis. Sim. É claro que cada situação terapia, vai ser, né? Se redescobrir, se redescobrir, porque tudo bem se meus filhos estão criados, aposentei, tudo bem, mas agora podem uma autodescoberta que fazer a partir de agora, coisas que não pôde fazer no passado, por que não montar novos objetivos de vida, não é? Frequentar lugares que gostaria que nunca fez, o curso que nunca conseguiu, agregar mais essa família, atividades voltadas, né, como você falou, a estimulação cognitiva, para exercitar essa memória, tanta coisa pode ser feita, né? Sim, com certeza. E essa assistência, né, como você falou, o auxílio profissional, né, porque muitas vezes a gente vai ver, principalmente nesse público, né, de uma faixa etária um pouco mais avançada, muito ainda daquele estigma, né, que a gente observava anteriormente, que ainda existe em relação aos cuidados em saúde mental, mas a gente tem observado uma melhora. Hoje em dia, na verdade, é tanta informação, né, que a gente acaba tendo até, né, muita gente falando, e às vezes as pessoas que falam, né, não tem as pessoas são enganadas pelo WhatsApp. Gente, olha, que eu escuto pessoas mais velhas da minha família, porque tem a notícia que veio no WhatsApp. Quando é de saúde, viu alguma pessoa, né, famosa que fala sobre questão de saúde. Entender o que é fake news, separar, buscar fontes corretas, onde buscar essas fontes para não prejudicar até mentalmente, né? Hoje em dia existe uma discussão política tão imensa, né, por causa do que a gente vivencia hoje no mundo. Então, às vezes a pessoa adoece, começa a discutir sobre política e aí vai para um lado e você não vê aquela pessoa crescendo, aquela pessoa buscando horizontes, buscando ser feliz. Essa fase que vocês falaram, né? Muitas vezes a gente pensa assim, não, é muito difícil porque demanda custo, né? Porque se imaginar, não, vou fazer um curso, pagar uma estimulação cognitiva, mas muitas vezes isso pode ser, pelo menos em parte, resolvido ou tentativa de resolver de maneiras que nem agregam tanto financeiramente, né? Então, se você consegue visitar mais familiares ou atrair que os familiares vão mais na sua casa, você conversa mais, se agrega mais com a sua família, com os seus amigos mais próximos, só isso aí já é uma estimulação cognitiva fantástica, né? Tanto para a linguagem, para a memória, enfim. Atividades artesanais. Atividade física, né? Então, atividade física não necessariamente você precisa custear, ou pelo menos o custo não precisa ser tão caro assim, né? Uma academia, uma caminhada, uma corrida, são tudo coisas que são acessíveis para a maior parte da população. Leitura de livros, né? Livro é barato hoje em dia, aliás, graças a Deus, né? Então, espiritualidade, leitura, buscar a religião, então tem várias alternativas, não necessariamente é uma viagem, é um curso, é uma coisa estratosférica que está longe do seu orçamento, né? Muito válida essa lembrança dessa faixa etária específica. Né? Perfeito. Gente, estou muito feliz com o nosso podcast. Queria agradecer aqui a presença dos nossos médicos. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, o convite para a gente falar sobre esse tema tão importante, o Janeiro Branco, e deixar um recado, né?
de que você que está nos ouvindo fique mais atento em relação ao seu bem-estar psicológico, à sua saúde mental e também das pessoas que estão ao seu redor, para que, caso necessário, você também consiga ter o discernimento e buscar ajuda para conseguir, né, obter alguma melhora em relação à questão da saúde mental. Flávio, eu agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, com vocês, batendo um papo nesse assunto tão relevante, logo no mês que é homenageado aí pelo Janeiro Branco, e dar o recado aí de que quanto antes você buscar ajuda, melhor tende a ser o prognóstico. Então, se você identificou algum sinal de alarme, eu acho que buscar ajuda é fundamental. Então é isso, gente. Lembrando, saúde é vida e procurar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de força.